Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, saúdo você onde quer que esteja, depositando esta palavra em seu coração como uma semente de milagres. Que o Espírito Santo venha, neste exato momento, visitar o seu lar, sua família, seu trabalho, sua mente e seu espírito, preparando o terreno fértil para a manifestação de algo novo. O tema de hoje tem um chamado ousado: oração que desbloqueia portas em 24 horas. Experimente hoje, talvez você venha de um tempo de portas fechadas, pedidos entregues e não respondidos, tentativas frustradas com saco na fé. Ou talvez sua família, suas finanças ou sua própria saúde estejam nestes dias diante de paredes de impossibilidades. Há situações em que, com nossos próprios braços, nada conseguimos, situações em que estratégias humanas, influências ou recursos simplesmente não bastam. Hoje venho proclamar, com total convicção no Senhor, que há orações que destravam cadeias e abrem portas de forma sobrenatural. E Seivocaquara colocará Deus à prova, verá a ação dele em até 24 horas sobre situações impossíveis. Não por magia, não por superstição, mas por fé cheia de expectativa naquilo que somente o Senhor pode fazer. Antes de buscar a chave, precisamos reconhecer quem tem a chave. No livro de Apocalipse 3, Jesus declara sobre si mesmo. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ice Cube: diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Que promessa extraordinária! Jesus não apenas tem a chave, ele é a própria porta. João 10. O impossível para nós é trivial para ele diante dele. Maral Haskem: grilhões são quebrados, e aquilo que parecia encerrado para sempre é reaberto por uma simples ordem dele. Que sua fé seja restaurada nesta verdade fundamental. Não existe impossibilidade demasiada para o Senhor. Em muitas ocasiões enfrentamos portas aparentemente trancadas não porque Deus nos rejeitou, mas porque Ele deseja nos ensinar, proteger ou realinhar. Israel permaneceu 40 anos no deserto e José demorou anos até ver o sonho realizado. Às vezes a resposta demora porque existe um processo maior acontecendo, porque Deus está preparando algo superior ou porque, através da espera, Ele está fortalecendo o nosso caráter. Lembre-se de que algumas portas fechadas hoje são livramentos, oportunidades de crescimento e preparação para aquilo que está por vir. Seu não de agora pode ser o sim muito maior de amanhã. O erro de muitos cristãos é a oração vaga, sem direção ou expectativa. Bartimeu, em Marcos 10, não apenas clamou, ele declarou o que queria: Mestre, que eu torne a ver. Jesus se move em resposta à fé clara e específica. Diga para Deus. Escreva um papel com seu pedido. Dê nome ao seu gigante. Não tema ser específico. Lembre-se, a oração poderosa não é a mais longa ou bonita, mas a mais sincera, explícita. Cheia de fé e alinhada com a vontade de Deus, ore como alguém que crê que recebendo, agradecerá. Há momentos em que a oração precisa de urgência, de dedicação e intensidade. No livro de Atos 12, Pedro estava preso, aguardando a condenação, e havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Essa oração moveu o céu. Deus enviou seu anjo, cadeias caíram, portas se abriram literalmente, e Pedro foi libertado contra todas as probabilidades. Oração que abre portas tem urgência. Quando você ora com urgência, não em desespero, mas com santa ousadia, o Senhor responde. Não adie, não perca tempo, tome posse da promessa. Nem toda porta fechada é resultado de circunstâncias naturais. Em Daniel 10, o anjo revela que a resposta já havia sido liberada por Deus, mas o príncipe da Pérsia detive 21 dias. Há portas que só se abrem quando oramos contra forças espirituais de bloqueio, inveja, maldições, pactos antigos, opressão. Identifique-se a batalhas espirituais e combata com oração e jejum, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10. Registre sua história de vitória. Relembre portas que já foram abertas por Deus em sua vida e na vida de outros. A gratidão aumenta a fé para o novo milagre. Compartilhar testemunhos também motiva outros a confiarem. Neste exato momento, faça uma breve pausa. Coloque a mão no coração ou escreva o seu pedido de oração. Fale com Deus por 2 minutos. Seja simples e direto. Diga: Senhor Jesus, o Senhor tem a chave. Eu peço hoje que volte o teu olhar para esta porta que está fechada diante de mim. Descreva sua situação. Eu creio que receberei a tua resposta, para a glória do teu nome. Sinta o poder da fé se renovar. Se possível, ore às 5 horas da manhã, horário bíblico de Novas Misericórdias, Lamentações 3, estabelecendo um pacto com Deus de buscar diariamente, até ver cada porta aberta.
Comece agora. Faça o compromisso de orar todos os dias, especialmente às 5 horas por 7 dias, apresentando o seu pedido. Compartilhe esta mensagem com alguém necessitado e declare: eu creio, portas serão abertas em nome de Jesus. No próximo encontro, aprofundaremos estratégias espirituais para manter portas abertas, proteger bênçãos e transformar sua casa em uma referência de milagres. Conte com minha intercessão e fique atento ao mover do céu. As próximas 24 horas podem trazer surpresas de Deus para sua vida. Deus te abençoe e prepare seu coração para novas vitórias. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é com o coração cheio de esperança e propósito que damos continuidade a esta jornada de fé, aprofundando-nos nos segredos espirituais, que tornam a oração um instrumento capaz de mover o céu, destrancar portas trancadas e transformar situações aparentemente impossíveis. Hoje convido cada um de vocês a abrir, não apenas os lábios, mas também o coração, pois é nesse lugar, menos no íntimo da alma, menos que verdadeiramente começa a oração extraordinária. Quantas vezes nos deparamos com barreiras, murals e portas que parecem intransponíveis? A palavra de Deus, porém, nos garante que nada é impossível ao que crê. Marcos 9:23. Mas há um segredo precioso. As maiores vitórias espirituais são conquistadas no lugar da oração. Não falo de uma reza automática ou de palavras recitadas mecanicamente, mas de uma oração viva, sincera, que se derrama aos pés do Pai como um filho que confia e espera. É sobre este tipo de oração que falamos. Oração que move o coração de Deus e traz respostas em 24 horas. Um exemplo poderoso encontra-se na vida de Daniel, homem de oração que, diante do decreto de morte, dobrou os joelhos e falou com Deus. Em Daniel 6:10, vemos que, dando-se conta de que o decreto havia sido assinado, entrou em sua casa a ora. Havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes ao dia, Seiponrado de Horus orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel orava com constância, coragem e fé, mesmo diante de ameaças. E Deus, em sua fidelidade, fechou a boca dos leões e abriu portas de livramento em tempo oportuno. O segredo está nessa constância, nessa confiança e na ousadia de apresentar petições mesmo quando tudo parece contrário. O segundo segredo é a sinceridade. O apóstolo Tiago nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5. Não se trata de perfeição, mas de integridade diante de Deus. Quando derramamos o coração, expondo dores e sonhos, mostramos vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, total dependência. E é justamente aí que o milagre começa a operar. Não queira impressionar a Deus, Ele já conhece seus pensamentos. Deseja apenas ser autêntico e transparente na presença dEle. O terceiro segredo espiritual é orar embasado na palavra. Jesus, ao ser tentado no deserto, respondeu às investidas do inimigo com as Escrituras. Está escrito. Mateus 4. Ore declarando promessas bíblicas, pois a palavra de Deus jamais volta vazia. Se a situação é enfermidade, declare Isaías 53. Pelas suas pisaduras fomos sarados. C.I. Provisal. Proclame Filipenses 4. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Orar com a Bíblia aberta, crendo no que está escrito, faz com que a fé seja ativada e o céu se mova a seu favor. Outro aspecto poderoso da oração, que desbloqueia portas em 24 horas, é a postura de gratidão. Paulo ensinou: em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5. E também, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4. Quando somos gratos antes mesmo de ver a resposta, demonstramos confiança e criamos ambiente para que milagres aconteçam rapidamente. Não podemos esquecer do segredo da persistência. Jesus contou a parábola da viúva persistente, Lucas 18, para mostrar que devemos orar sempre, sem esmorecer. Muitas vezes, a resposta não vem imediatamente porque Deus está amadurecendo nosso caráter, preparando nosso coração ou ensinando lições preciosas. Mas aqueles que persistem, que não desistem diante dos obstáculos, testemunham portas se abrindo e bênçãos sendo liberadas em seu devido tempo. Como colocar esses segredos em prática? Primeiro, determine um horário sagrado de oração. Pode ser às 5 da manhã, no silêncio do amanhecer, consagrando o seu dia. Segundo, escreva suas petições em um caderno, mencionando datas e detalhes. Isso ajudará a reconhecer quando cada porta for aberta, alimentando sua fé contínua. Terceiro, ore em voz alta, declarando as promessas sobre sua vida, sua família e seus sonhos. Quarto,
Inclua momentos de louvor e adoração. A adoração rompe grilhões, acalma a mente e prepara o terreno para milagres. Portas travadas muitas vezes esperam apenas que você libere mágoas ou ressentimentos para que possam se abrir. Querido irmão, querida irmã, não subestime o poder de uma simples oração feita com fé sincera. O mesmo Deus que respondeu a Elias com fogo em segundos, Reis 18, está atento à sua voz. Ele não mudou. Hoje, ele te convida a elevar seu clamor, abrir o coração, persistir e ver, em 24 horas, portas que pareciam fechadas se abrirem diante de você. Lembre-se do ensinamento de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-ei. Mateus 7. Por fim, compartilhe seus testemunhos. Quando Deus abrir portas, conte para outros irmãos e irmãs. Sua história fortalece a fé da comunidade, inspira pessoas e traz glória para o nome do Senhor. Acredite, orações respondidas são sementes de novos milagres na vida de quem ouve e de quem ora. Que a partir de hoje, você abrace os segredos espirituais da oração poderosa aplicando-os fielmente. Experimente, persevere, confie. Maravilhas nas próximas 24 horas. Prepare-se, pois Deus é especialista em surpreender. Queridos irmãos e irmãs, seguimos juntos nesta corrente de fé e oração, agora mergulhando em uma dimensão que multiplica milagres. O poder da intercessão. Até aqui falamos sobre a oração pessoal, mas Deus também nos chama para um mover ainda maior, orar pelos outros, pelas famílias, pela igreja, pela comunidade e até por aqueles que nos feriram. A intercessão é uma chave celestial que não só abre portas para quem precisa, mas frequentemente libera respostas e bênçãos diretas sobre quem intercede. Você já notou como Jesus intercedia em favor dos seus discípulos? Em João 17, ele ora por aqueles que o seguem e até por todos que ainda creriam. Ele pede proteção, unidade, santificação. Ali está o coração de um verdadeiro intercessor. Quando intercedemos, imitamos o próprio Cristo, que vive para interceder por nós. Hebreus 7. Na prática, interceder é colocar-se na brecha por alguém diante de Deus. É agir como Moisés, que clamou por Israel após o pecado do bezerro de ouro, dizendo: se perdoares o pecado deles, se não, risca-me do teu livro. Êxodo 32. Moisés não estava preocupado apenas com si mesmo, mas arriscou tudo pelo povo. E Deus ouviu o clamor do intercessor. Outro exemplo brutalmente forte está em Jó. Em meio à tragédia, ao sofrimento e à acusação dos amigos, lemos em Jó 42, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou, em dobro, tudo quanto dantes possuía. Não foi enquanto Jó orava por si mesmo, mas exatamente ao interceder, que sua história foi transformada e suas próprias portas se abriram. Isso demonstra que muitos desbloqueios em nossa jornada espiritual virão quando estivermos dispostos a orar pelo outro, especialmente por quem nos magoou, criticou ou incomodou. A intercessão não precisa ser complicada, ela exige apenas um coração disponível, sensível ao Espírito. Você percebe alguém doente? Ore por cura. Viu alguém enfrentando crise na família? Apresente diante de Deus. Sente que alguém está cansado, desanimado? Interceda para que a força do Senhor o alcance. E faça isso em secreto, desejando o melhor. E verá as sementes da intercessão florescendo em sua própria vida, além da oração individual. Existe o poder inigualável da oração em unidade. Jesus prometeu: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18. Concordar em oração, seja com sua família, pequeno grupo, célula ou igreja, potencializa resultados. Por isso, incentive sua família a orar junta. Reúna pessoas para formar uma corrente de oração e veja como as portas do céu se abrem com poder redobrado. Praticamente, faça uma lista de pessoas, amigos, líderes, vizinhos, até mesmo aquelas que você não conhece pessoalmente, mas sabe que precisam de intervenção divina. Ore nome por nome. Se possível, envie uma mensagem encorajadora dizendo: estou orando por você hoje. Essa atitude desperta fé, reforça laços e pode transformar o dia menos ou a vida daquele que recebe. Outro ponto fundamental é interceder por autoridades. Conforme instruído em Timoteu te admoesto, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. A intercessão por líderes e autoridades resulta em bênção sobre toda uma cidade ou nação, trazendo paz, prosperidade e liberdade para a pregação do Evangelho. Lembre-se, intercessão também significa perdoar. Ore, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, como Cristo orou na cruz. Quando intercedemos por quem nos feriu,
libertamos tanto a pessoa quanto nosso próprio coração. Às vezes a porta mais travada não está fora, mas dentro de nós. E o perdão é a chave que rompe todas as correntes. Amado, comprometa-se a intensificar sua vida de intercessão. Reserve horários regulares. Entre em campanhas de oração. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre nomes e situações específicos para orar. Creia, enquanto você intercede, o mundo espiritual está em movimento, menos anjos agem. Cadeias caem. Portas se destrancam não apenas na vida dos outros, mas também na sua, no silêncio de seu quarto ou na intimidade da família. Na igreja ou em meio à multidão, faça da intercessão seu estilo de vida. Jesus prometeu, em Lucas 6, dai e ser-vos-á dado, pois com a medida que medirdes também vos medirão de novo. Ao liberar graça, favor e bênção em oração sobre outros, você prepara o terreno para suas próprias respostas celestiais. Que, nesta noite, hoje e sempre, qualquer oração que você faça por alguém seja como sementes lançadas em solo fértil, capazes de produzir colheita abundante também na sua história. Prepare-se para testemunhar. Nas próximas 24 horas, envie um pedido de oração. Interceda por alguém específico e esteja sensível para perceber. Deus tem respostas preparadas não só para quem recebe, mas também para quem intercede de coração. Muitos homens e mulheres de fé experimentaram interrupções milagrosas de cativeiros, portas de emprego, restauração de famílias e curas extraordinárias quando decidiram olhar para além de si mesmos e orar por outros. A Bíblia está repleta de exemplos. Pense em Ana, mãe de Samuel. Ela orou tanto por um filho, mas só teve o ventre destravado depois de entregar o que ainda não tinha menos sua oração. Ela prometeu dedicar o filho a Deus, antes mesmo de Tylon nos brocos, demonstrando que sua oração era também pelo plano do Senhor e por outras vidas. A esterilidade foi vencida, e Samuel nasceu para impactar toda uma geração. Esse princípio se repete. Aquilo que liberamos em oração aos outros, Deus usa para nos edificar e abençoar. Jesus ensinou, o maior entre vós será o vosso servo, Mateus 23. A intercessão é serviço, é humildade em ação. Ao priorizar o outro diante do altar de Deus, somos alinhados ao coração do Pai e nos tornamos participantes dos milagres que Ele deseja manifestar na terra. Você talvez pergunte, mas será que meu pedido não ficará esquecido se eu gastar a oração com o próximo? A resposta é bíblica. Não, Deus conhece cada desejo do seu coração antes mesmo de pedir. Mateus 6. Ao focar no outro, você mostra maturidade espiritual e confiança de que aquele que cuida dos lírios do campo cuida muito mais de você. O milagre acontece enquanto abençoamos, pois Deus multiplica a semente. A intercessão também é uma arma poderosa contra sentimentos negativos, como inveja, amargura, ciúmes ou mágoa. Ao orar pelos que nos magoaram, ocorre transformação no nosso próprio interior. Conforme 1 Pedro 3. Não paguem o mal com o mal, nem insultem quem os insulta. Pelo contrário, respondam com uma bênção, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Muitas vezes o milagre de desbloqueio começa com perdão e bênção declarada. Em tempos de desafios familiares, interceda por quem não entende, por quem se afastou, por quem se perdeu no caminho. Deus responde orações feitas com amor, lágrimas e persistência. Não desista menos mesmo sem ver resultados imediatos. Siga crendo no agir de Deus. Muitas famílias são restauradas porque alguém, de joelhos dobrados, não desistiu de interceder. Transforme o grupo de oração em refúgio espiritual. Compartilhe pedidos e vitórias. Celebre cada resposta como semente de novas conquistas. O hábito de interceder cria laços fortalecidos pelo Espírito e uma rede de proteção e amor. E, assim que surgem avivamentos, quando a oração move pessoas e as pessoas movem o céu, torne cada pedido de oração um ato profético. Diga, Senhor, abençoe essa pessoa. Abra portas onde não há possibilidades. Restaure lares caídos, cure os enfermos, levante os abatidos. Use a sua fé para interceder e confie que o Senhor está atento a cada palavra. Coloque nomes no altar. Declare promessas bíblicas em favor deles e seja instrumento de transformação. Por fim, entenda. A intercessão não depende das suas forças, mas do poder do Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Nos momentos em que faltam palavras, peça a Deus para te tornar sensível à voz do Espírito, para discernir o que orar e como orar, mesmo sem todos os detalhes humanamente compreendidos. Senhor, ensina-nos o poder da intercessão, que possamos olhar para o próximo com compaixão e fé, orando pelas suas necessidades como se fossem as nossas. Nos momentos de dificuldade,
Transforma nosso coração para perdoar e abençoar. Usa nossas palavras, lágrimas e clamor para derramar teu poder na vida do outro. E enquanto intercedemos, cremos que o Senhor está trabalhando também em nossas causas. Que cada família, cada pessoa, cada líder e cada nação seja alcançada pelo mover da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Não subestime o valor de uma oração. Ela pode mudar histórias, romper cadeias e gerar milagres em lugares onde parecia impossível. Persevere intercedendo em todo tempo, não apenas diante das crises, mas em gratidão pelos avanços e bênçãos já recebidas. Prepare-se para os próximos milagres, pois quem intercede recebe não apenas respostas, mas torna-se um canal permanente da presença de Deus, experimentando maravilhas em sua própria vida. Ao longo da jornada cristã, você perceberá que cada pessoa que ora por outro se transforma num instrumento de renovação e esperança. Não se trata apenas de palavras lançadas ao vento, mas de sementes espirituais plantadas no solo da graça divina. Lembre-se, a intercessão é um investimento eterno. Quando você coloca alguém diante do altar, é como se plantasse árvores cujos frutos abençoarão gerações. A Bíblia revela ainda outro segredo. Quando 2 ou mais concordam sobre qualquer coisa na terra, assim será feito pelo Pai que nos. Say you said Matthias, she said. Ou seja, a intercessão feita em unidade potencializa resultados. Reúna amigos, família, irmãos da fé e juntos levantem um clamor uníssono. As muralhas de Jericó caíram quando o povo de Deus marchou unido. O mesmo ocorre espiritualmente. Barreiras de enfermidade, miséria, injustiça e opressão desabam. Quando há concordância e fé coletiva, jamais desanime se a resposta parece demorar. O tempo de Deus é perfeito. Toda oração feita com sinceridade é registrada, menos nada se perde diante do Senhor. Muitas respostas que você espera podem se manifestar inesperadamente, enquanto você está orando por outros. Senhor, coloca em meu coração os nomes e rostos que precisam de um milagre, que eu não me torne insensível diante da dor do próximo, mas seja ponte de cura e restauração. Capacita-me a ouvir e compreender, mesmo quando não há pedidos explícitos. Que eu seja âncora de fé para os desanimados e farol de esperança para os aflitos. Usa minha vida em favor das causas que estão em teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora, convide o Espírito Santo para conduzir sua rotina de oração. Permita que ele revele quem precisa das suas intercessões. E confie que Deus trabalha em camadas profundas enquanto você se dedica ao próximo. Mantenha sempre à mão uma lista com nomes, situações e motivos de oração. Valorize cada avanço, por menor que seja, pois grandes vitórias muitas vezes começam com pequenos passos de fé. O mais extraordinário é que, ao interceder, você será surpreendido. As bênçãos retornarão multiplicadas e portas novas. Enquanto você estende a mão para erguer outros, Deus prepara caminhos e oportunidades que você nem imaginava. Guarde no coração quem intercede. Experimenta milagres não apenas para outros, mas também para si. Faça da intercessão um estilo de vida e descubra o imenso poder das orações compartilhadas. Você já recebeu uma resposta de oração e logo vieram dúvidas? Ou o medo de perder aquela bênção? Saiba que Deus não apenas abre portas, Ele nos ensina a permanecer nelas, a viver o milagre dia após dia. A gratidão é chave para a continuidade, assim como o leproso curado que voltou para agradecer a Jesus. Lucas 17. O coração grato mantém as portas abertas. Agradecer sinceramente, mesmo por conquistas pequenas, revela maturidade e fé. Transform a gratidão em um hábito diário, menos anote suas bênçãos. Celebre as conquistas e compartilhe testemunhos. Guarde sua mente e coração após um grande avanço espiritual. Ataques e tentações podem surgir. Filipenses 4 nos lembra que a paz de Deus guarda nossos corações e pensamentos. Mantenha-se vigilante, alimente-se da palavra, cuide das influências e permaneça em oração. Proteja aquilo que recebeu. Renove sua fé diariamente. E o povo de Israel teve o maná diário no deserto, não por falta de poder divino, mas para aprender a depender de Deus continuamente. Não viva apenas do milagre do passado. Renove seu altar, busque nova direção e experiências frescas com o Senhor. Todos. OSDS. O hábito devocional matinal te mantém conectado à fonte. Compartilhe e sirva para multiplicar seu milagre. Pode ser resposta para outros. Compartilhe testemunhos, envolva-se em ministérios de serviço. Aconselhe quem passa por situações que você já venceu. Ao multiplicar esperança, sua própria bênção se fortalece. Como está em Apocalipse 12:11, vencemos também pelo testemunho que carregamos. Cuidado com a autossuficiência comum. Depois do milagre, cairmos no erro de pensar que não precisamos mais buscar a Deus com a mesma intensidade. O segredo para uma vida de portas sempre abertas é reconhecer,
continuamos totalmente dependentes do Senhor. Se alguém está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10. Pratique valores do reino, perdoe. Libere offenses, mantenha a humildade, saia generoso. Os valores do reino são proteção diária contra recaídas. Jesus alerta que quem recebe a bênção, mas não cuida do coração, pode perder até mesmo o que já conquistou. Mateus 12. Vigie relacionamentos e ambientes. Muitas recaídas espirituais acontecem por influência de ambientes e pessoas desalinhadas com o propósito de Deus. Escolha amigos e conselheiros que fortaleçam sua fé. Fique atento a conversas, conteúdos e hábitos que podem enfraquecer sua caminhada. Discípulo aprende com processo. Valorize o processo, não apenas a conquista. Muitas vezes, Deus usa o período entre o milagre e sua manutenção para desenvolver nosso caráter, paciência e visão ampliada. Cresça com os desafios. PS Bancal e aprenda a desfrutar o trajeto, não só o destino. Senhor, obrigado por cada porta aberta. Dá-me sabedoria para permanecer firme, discernimento para proteger minhas conquistas e humildade para reconhecer que dependo de Ti em tudo. Que eu nunca volte atrás, mas avance sempre de fé em fé. Ajuda-me a multiplicar bênçãos, cumprir meu propósito e inspirar outros pelo exemplo. Se há algum medo, tentação ou dúvida tentar me parar, cobre-me com Tua proteção e renova minhas forças. No nome de Jesus, amém. Lembre-se, portas abertas são oportunidades para viver e servir, não apenas para receber. Manter o milagre é resultado de gratidão, vigilância espiritual, renovação diária, serviço, comunhão e perseverança. Faça disso sua rotina e colha frutos duradouros. Todos nós já passamos por momentos em que parece que o céu está em silêncio, e por mais que oremos, a porta desejada permanece fechada. Essa realidade pode gerar angústia, desânimo e até dúvidas quanto ao cuidado e ao propósito de Deus. Mas a palavra nos ajuda a lidar com essa espera de forma madura, confiante e cheia de fé. Reafirme a confiança no caráter de Deus mesmo quando as circunstâncias dizem não. Deus continua sendo bom, fiel e presente. Ele vê mais longe, conhece o início e o fim, e jamais esquece de você. Lembre-se de Romanos 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Reforce diariamente em seu coração: Deus está cuidando de cada detalhe. Espere com propósito ativo. Esperar em Deus não é aceitar a passividade. Enquanto aguarda, sirva, aprenda, cresça, desenvolva novas habilidades e ajude outras pessoas. Coloque-se disponível para ser utilizado por Deus, mesmo enquanto a porta específica não se abre. Ele muitas vezes nos prepara para algo maior do que pedimos ou imaginamos. Ore alinhando seu coração ao propósito divinoso e a espera como oportunidade de alinhamento. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer me ensinar neste tempo? Que ajustes preciso fazer em minha vida, valores ou prioridades? Muitas vezes Deus trabalha mais em nós do que nas situações externas durante o tempo de espera. Transforme a espera em ador. E Colembercediana, mãe de Samuel, ela perseverou em oração e adoração por anos, até ver sua promessa cumprida. 1 Samuel 1. A adoração na espera refina nosso coração e nos aproxima ainda mais do Pai. Faça da adoração uma rotina, não apenas uma reação ao milagre. Cerque-se de pessoas de fé. Compartilhe sua jornada com irmãos que vão orar, apoiar e reavivar sua esperança. Não isole sua dor. Grupos de apoio, discipulado e amizades saudáveis transformam a espera em tempo de edificação comunitária. Declare as promessas sobre sua vida. A Bíblia está recheada de promessas para quem persevera. Declare em voz alta. Escreva versos em lugares visíveis. Lembre-se das vezes em que Deus já foi fiel. Alimentar a esperança é escolher diariamente acreditar no que Deus disse. Acima do que se vê, aceite o tempo de Deus. O tempo dele é perfeito, ainda que incompreensível aos nossos olhos. Espere sem ansiedade, lembrando-se de Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Abra a mão do controle e descanse no Senhor. Pai, mesmo quando ainda não vejo a porta se abrir, escolho confiar na Tua bondade e propósito para minha vida. Ajuda-me a esperar com esperança, crendo que Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fortalece meu coração, renova minha fé, livra-me da ansiedade, e que enquanto aguardo, eu cresça em graça, fé e serviço. Recebo Teu consolo, direção e descanso, no nome de Jesus. Amém. A espera pode ser um raro laboratório de fé, onde crescemos, amadurecemos e somos transformados de dentro para fora. Confie. Deus nunca se atrasa para quem espera nele. Quando Deus responde uma oração,
o impacto do milagre vai além da sua vida individual. Seu testemunho se torna uma fonte de inspiração, fé e libertação para aqueles que ouvem e acreditam que também podem viver o impossível. Libertar seu testemunho é multiplicar esperança. É ser canal para a ação divina na vida de outros. Compartilhe sem medo. Com sinceridade fale das lutas, dos desafios e da espera. Não esconda as lágrimas nem as fraquezas. Relatos autênticos conectam corações, pois revelam que os milagres chegam para pessoas comuns, em meio a dores reais. O mundo precisa ouvir histórias como a sua. Lembre-se, seu milagre é arma contra o desânimo. Testemunhos são como sementes que brotam onde havia deserto. Menos cada palavra sobre portas abertas, curas, restaurações e provisão alimenta a fé de quem está desanimado. Nunca subestime o poder da sua história. Construa uma cultura de encorajamento quando um compartilha o que Deus fez. Outros ganham coragem para orar, acreditar e persistir. Congregações, grupos de WhatsApp, redes sociais e reuniões familiares podem se transformar em ambientes de testemunhos vivos. Protagonistas da fé, testemunhe sobre o processo, não apenas sobre o milagre. Não espere tudo se resolver para começar a contar o processo, menos com suas curvas e aprendizados. Também é graça de Deus. Testemunhar a jornada inspira resiliência e mostra que a espera vale a pena. Seja instrumento de intercessão. Quem já venceu uma batalha sabe como apoiar quem enfrenta desafios semelhantes. Ofereça-se para orar por outros. Compartilhe versículos. Envie mensagens de fé. Seu testemunho pode ser o empurrão que alguém precisa para não desistir. A gratidão abre ainda mais portas ao agradecer publicamente e honrar a Deus diante das pessoas. Até mesmo em redes sociais, você incentiva um ciclo contínuo de milagres. A gratidão sincera atrai o favor de Deus e encoraja novos milagres na sua vida e na dos outros. Testemunhos alimentam gerações. O que você relata hoje inspira não só seus conhecidos, mas filhos, netos, amigos e desconhecidos pelas próximas gerações. Ao comover o presente, você abençoa o futuro. Menos crônicas de fé jamais envelhecem. Oração para liberar testemunhos. Senhor, reconheço o que fizeste por mim e, com gratidão, quero compartilhar teu poder e amor. Usa minha história para levantar, restaurar e renovar sonhos em corações feridos. Que eu seja instrumento de esperança, fé e encorajamento. Em nome de Jesus, amém. Quando você entrega seu testemunho, permite que outros encontrem nova esperança e ânimo para buscar o extraordinário em Deus. Não guarde seu milagre apenas para si. Deus quer usar sua voz para abrir muitas portas. Se esta jornada de fé falou ao seu coração, compartilhe seu testemunho. Desafie mais alguém para a oração das 5 horas e declare: eu aceito o desafio da oração às 5 horas. Na certeza de que Deus abrirá portas não só para mim, mas para muitos. Compartilhe, anime outros e testemunhe o poder da oração coletiva.